Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as equações literais. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho aí para receber notificações de vídeos novos, beleza? No final, se você gostar, deixa aquele like e coloca qualquer dúvida que você tiver aí nos comentários que eu respondo para você, certo? Então vamos lá. O que é uma equação literal? Uma equação literal, bom, a própria palavra aqui, ó, literal, vem de letra. Então, é uma equação que, quando a gente conhece, ela tem esse formato aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse é o formato que a gente conhece da equação do segundo grau. E aí depois a gente atribui números para a, b e c. Então, a, b e c, eles são números reais, eles pertencem aos reais, certo? Deixa eu arrumar esse símbolo de pertence aqui que ficou esquisito. Então tá aqui, ó, pertence aos reais. A única restrição é que o A tem que ser um número diferente de zero. Tranquilo? Nas equações literais, isso muda um pouquinho. Nas equações literais, os coeficientes, o A, o B e o C, eles podem ser representados por letras, que a gente vai falar que essas letras são parâmetros da equação. Então, parâmetros, certo? Parâmetros. E aqui eu ainda continuo com a restrição, porque essa é uma restrição da equação. Quando esse parâmetro for calculado, por exemplo, o A aqui tem que ser um número diferente de zero. Lembrando que o A é sempre o cara que está na frente do x ao quadrado, o B é sempre o cara que está na frente do x, e o C é o termo independente aqui, que é a constante, certo? Então vamos montar uma equação para que a gente entenda o conceito dela. Vou resolver 4 equações aqui no vídeo de hoje. Primeira equação, eu tenho 5x ao quadrado menos 80a ao quadrado igual a zero, beleza? Primeira coisa, vamos separar os coeficientes dessa equação. Então, ó, coeficiente a é 5, certo? Porque o 5 é o cara que está na frente do x ao quadrado. O coeficiente b é o cara que está junto com o x, mas aqui não tem, ó, porque esse termo não tem x. Então, essa equação é uma equação do tipo incompleta, onde b é zero, certo? E aqui, ó, o c, o coeficiente c, eu tenho uma letra aqui, ó. Então, ó, esse parâmetro aqui vai ser, ó, menos 80 a ao quadrado, certo? Lembrando que parâmetro é só um nome formal. Vamos chamar tudo de coeficiente a, b e c, certinho? Bom, aí a gente fez um vídeo aqui na playlist falando só de resolução de equação incompleta. Aqueles parâmetros que a gente usou para resolver as equações incompletas lá na frente também servem para essas, certo? Então, toda equação que o b for zero, a gente vai achar duas raízes com sinais opostos, tipo mais ou menos alguma coisa. E para resolver esse tipo de equação, eu não preciso da fórmula de Bhaskara, vai perder muito tempo. Eu posso simplesmente pegar e isolar o x para resolver essa equação. Então, eu vou pegar, ó, 5x ao quadrado menos 80a ao quadrado igual a zero. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar aquele menos 80a quadrado para o segundo membro. Então ficou assim, ó, 80a ao quadrado. Tá negativo para o segundo membro, ficou positivo aqui, ó. Agora esse 5 que está multiplicando x ao quadrado, ele vai para o segundo membro, só que ele vai dividir o 80, ó. Ele vai dividir todo o termo lá. E aí o que eu tenho agora? Eu tenho que x ao quadrado vai ser igual 80 dividido por 5, vai ficar 16. E 16a ao quadrado. E aí o que eu faço agora? Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados da equação. Então, essa primeira raiz quadrada de x ao quadrado vai me gerar um x e vai me gerar esse mais ou menos aqui por conta do módulo. E aí eu tiro a raiz quadrada de 16, que é 4, e a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a. E aí, essa daqui é a resposta da minha equação. X é igual a mais ou menos 4a. Então, venho aqui e coloco o conjunto verdade, menos 4a e 4a, certo? Então, toda vez que o b for zero, eu tenho duas raízes com sinais opostos,
sempre vai acontecer isso, não importa o modelo de equação que seja. Se for equação de segundo grau, vai acontecer isso. Beleza. Vamos para outro modelo aqui de equação. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar uma outra tela vazia e vamos escrever a equação. Essa equação a gente vai precisar arrumar ela primeiro. Então eu tenho aqui, ó, x menos k ao quadrado mais x mais k ao quadrado igual a 6k ao quadrado, certo? Tenho essa equação. E essa equação aqui, ela está sendo formada por dois produtos notáveis. Eu tenho essa soma aqui, ó. Esse sinal de mais não vai me atrapalhar em nada. Então, vamos continuar resolvendo essa equação aqui. Aqui eu vou fazer, ó, o quadrado do primeiro termo, porque é um produto notável, quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o k, mais o quadrado do segundo termo, beleza? Isso tudo é o primeiro parênteses. Agora eu vou colocar um mais aqui de outra cor, só para mostrar que eu estou começando outro parênteses. E aqui eu vou fazer, ó, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, certo? E esse 6k que está aqui, ó, eu vou mudar ele de lado. Então ele vai para o primeiro membro e ele vai ficar negativo. E agora eu vou pegar tudo isso e vou igualar a zero, certo? Parece que a expressão ficou enorme e tal, mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Esse termo tem x ao quadrado e esse termo tem x ao quadrado, certo? Então, eu vou agrupar esses termos. Então, isso aqui vai ficar, ó, 2x ao quadrado. Vamos pegar uma outra cor aqui, ó. Vamos pegar um vermelho aqui, ó. Eu tenho menos 2xk e aqui eu tenho mais 2xk. Então, um anula o outro, porque um é positivo, o outro é negativo. Então, esses termos se anulam. E aí, agora vamos ver o que sobrou aqui, ó. Eu tenho k quadrado, né? Aqui eu também tenho k quadrado e aqui também eu tenho k quadrado. Então, eu vou agrupar. Ó. Se eu tenho 1k quadrado e tenho 1k quadrado, eu tenho 2k quadrado. Opa, peraí que eu coloquei o 1 no lugar errado. Aqui, ó. 1k quadrado com 1k quadrado, 2k quadrado. Agora menos 6, então eu tenho k quadrado mais k quadrado menos 6k quadrado. Se eu tenho 2 e devo 6, se eu pagar eu vou ficar devendo 4. Então essa equação vai ficar assim, ó. Menos 4k quadrado igual a zero, certo? Deixa eu apagar esse rascunho aqui para a gente continuar resolvendo. Então, o que eu preciso resolver agora é essa equação. Vou colocar ela um pouquinho mais para baixo, só para a gente destacar ela um pouco mais. Pronto. Então, a equação que eu tenho para resolver é essa. Como é que a gente vai resolver essa equação? Vamos pensar nos coeficientes, ó. Deixa eu trocar de caneta aqui. O A é o cara que está na frente do x ao quadrado, então A é 2. O B é o cara que fica na frente do x. Esse cara não tem x aqui, ó. Ele não tem x acompanhando ele. Então, nessa equação, o B é zero. Ou seja, o método de resolver essa equação é igual a resolver a equação anterior lá, ó. E o C vai ser menos 4k quadrado. Certo? Como é que eu resolvi a outra equação? Eu isolei o x. Então, vou pegar isso aqui, ó. Tenho 2x ao quadrado. Esse menos k quadrado eu vou mudar de lado. Então, vai ficar 4k quadrado. E aí, agora, ó, o 2 vai passar dividindo. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 4k quadrado dividido por 2. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz dos dois lados agora. Lembra que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado igual 4 dividido por 2 dá 2k quadrado. Calma que eu já estou me adiantando aqui escrevendo aquela raiz. 2k ao quadrado.
E agora eu vou tirar a raiz, ó. Tira a raiz desse termo, tira a raiz desse termo. E aí eu vou ter a resposta. Então, ó, vou colocar a resposta aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar um x e vai me gerar um mais ou menos. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, então eu vou deixar a raiz de 2 mesmo. E a raiz quadrada de k ao quadrado vai dar k. Então esse k está fora da raiz. E isso aqui é a resposta da minha equação. Então, conjunto verdade vai ficar assim, ó. Mais ou menos raiz de 2 vezes k. Certo? E eu não tenho restrição para esse k. Esse k pode ser qualquer número real. Beleza? Agora vamos para um terceiro modelo de equação. Resolvi duas aqui que acabaram sendo equações incompletas. Vamos resolver uma que é uma equação completa, certo? Então vamos lá. Vou escrever a equação aqui e o processo é o mesmo. Então ela é 6x ao quadrado menos 5mx mais m ao quadrado. E tudo isso igual a zero. Certo? Então vamos ver quem é quem aqui, ó. Nessa equação, vamos separar os coeficientes. Então, eu tenho A que vale 6. O A está na frente do x ao quadrado, né? O B é o cara que está na frente do x. Então, o B é o menos 5m. Então, o B é o menos 5m. E o C é o termo independente, que é o m ao quadrado. Então, vai ficar aqui bonitinho. Separei os três termos aqui, os três coeficientes. Então, vamos agora resolver a equação. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente calcula o discriminante. E o discriminante é b ao quadrado, também conhecido como delta, né? Menos 4ac. Então, vamos colocar aqui os valores que a gente tem. No lugar do b, vai entrar o menos 5m. Então, vai ficar menos 5m, entre parênteses, ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é 6. E o C vai ser M ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Delta vai ser igual. Menos 5 ao quadrado dá 25. Agora eu elevo M. M elevado a 2 fica M quadrado. E agora eu vou resolver essa partezinha aqui, ó. 4 vezes 6 dá 24. Vezes M quadrado, 24M quadrado. Menos 4 menos aqui, ó, tem um menos 4 vezes 6 vezes m quadrado vai ficar menos 24m quadrado. E aí, se eu calcular o delta, vai ficar m ao quadrado, certo? Então, tá aqui o valor do delta. Certinho? Agora vamos para outra parte da fórmula. A outra parte da fórmula diz que x é igual o oposto do b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2A, certo? Como o m está no lugar do parâmetro b aqui, ó, e do parâmetro c, o m pode ser qualquer número, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu não vou dividir por m, eu não vou fazer nada com ele. Então vai ficar assim, ó. X é igual o oposto do b. Então o b é menos 5m, então vai ficar 5m positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de m ao quadrado, certo? Se o m está dentro dessa raiz e eu consigo resolver essa equação, eu tenho certeza que o m é um valor positivo, porque se o m fosse negativo, talvez não desse algum problema aqui para mim. Beleza? Então vamos resolver isso aqui, ó. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 6, 2 vezes 6 vai ficar 12. Então olha o que eu tenho. X é igual 5m mais ou menos. Aqui a raiz, ó. A raiz quadrada vai anular esse quadrado aqui da potência, vai sobrar só o m. E aí isso vai ficar sendo dividido por 12, que é 2 vezes 6. Então eu tenho que x é igual, primeiro x, a primeira resposta, 5m mais m, 6m
dividido por 12. O 6 é a metade do 12. Então, se eu simplificar isso aqui, vai ficar 1m sobre 2, dividir por 6. Isso é a mesma coisa que m sobre 2. E a segunda resposta vai ficar, bom, 5m menos m vai ficar 4m. Se eu dividir 12 por 4, dá 3. Só que como o 12 está embaixo, então isso aqui é 1/3 de m, que é a mesma coisa que m sobre 3. Então achei as duas respostas, ó. M sobre 2 e m sobre 3. Essas são as duas respostas dessa equação. Certo? Eu vou escrever o conjunto verdade aqui, que eu não escrevi, né? Mas eu vou colocar ele aqui, ó, só para a gente formalizar o negócio. Então eu tenho m sobre 2 e m sobre 3, certo? Só para não abrir uma nova tela, só para escrever isso. Então aqui está a solução da equação, certo? Vamos para uma nova equação, e essa aqui vai ser bem diferentona, certo? Deixa eu mudar aqui e escrever a equação na tela aí para você. A equação é k quadrado x quadrado mais, abre um parênteses, k quadrado menos 2x, e tudo isso, opa, tá errado aqui, é 2k, e tudo isso vezes x, menos 2 vezes k mais 1, igual a 0. E aqui ele fala que o k, a condição de existência dessa equação, é que um número k seja diferente de 0, o parâmetro a. Por que ele fala isso? Olha onde está o k. O k está no lugar do a. E uma equação onde tem o a aqui, ó, a equação de segundo grau, o a não pode ser 0. Por isso que ele já colocou a restrição, para que a gente não tenha problema, certo? Vamos ver como é que resolve essa equação. Deixa eu só mudar aqui, pronto, beleza. Primeira coisa, vamos separar os coeficientes. Ou, se você quiser, vamos dar uma arrumada nela primeiro, certo? Então, vamos lá, vamos mexer um pouquinho nela. Então, eu tenho aqui k quadrado, x quadrado, mais... Aí, esse x aqui, ó, eu vou distribuir ele, ó. Então, vai ficar k quadrado vezes x menos 2kx, certo? E aqui, ó, menos, vou fazer distributivo aqui também, ó, menos 2k, vou colocar aqui, ó, menos 2k, menos 2, fiz a distributiva, certo? Vamos só escrever aqui para organizar essa equação. Então, eu tenho k ao quadrado, x ao quadrado, mais k quadrado x menos 2kx menos 2k menos 2, certo? Igual a 0. Só escrevi de branco, é a mesma equação. E agora vamos separar os parâmetros, ó. Quem depende do x ao quadrado? Tá aqui, ó. Aqui tá dependendo do x ao quadrado. Então eu vou escrever aqui do lado, ó. Quanto vale o a? Não sei nem se vai dar para escrever aqui, mas vamos escrever embaixo mesmo. Deixa eu pegar a caneta verde, fica melhor. Então, quem é o a para mim? O a vai ser k ao quadrado. Quem vai ser o b? O b vai ser tudo isso aqui, ó. Porque esse cara depende de x e esse cara depende de x. Então, o que eu vou fazer para escrever o b, ó? Vai ser k ao quadrado, que depende de x, k ao quadrado, menos 2k, que também depende de x. Aqui eu não posso juntar nada, então deixa assim. E o c vai ser menos 2k, menos 2k, menos 2. Então, ó, esse cara aqui não depende de x. Então,
equação bem diferentona aí, ó. K ao quadrado, K ao quadrado menos 2K e menos 2K menos 2. Eu vou copiar isso para o outro slide, só para a gente continuar a resolução da equação, certo? Deixa eu dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Beleza. Deixa eu só organizar agora para não ficar muito bagunçado. Deixa eu subir esses valores para cá. Vou tirar esse nome aqui de equações literais, não preciso dele. Vou pegar esse terminho aqui, vou jogar para cá. E vou pegar o outro termo e vou jogar para cá. Então agora está bem feito aí quem é A, B e C, certo? Vamos calcular o delta. Então o delta está aqui, ó. Quem é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta vai ser... Quem é o B? O B é isso, então vai ficar isso ao quadrado. K ao quadrado menos 2K ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é K ao quadrado. Vou tirar esse parênteses daqui, ó. O A é K ao quadrado. E o C é menos 2K menos 2. Então, já vê que o delta vai dar trabalho para calcular, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o delta bonitinho aqui, ó. K ao quadrado menos 2K elevado ao quadrado é um produto notável. Então, o que eu vou fazer, ó? O quadrado do primeiro termo, que vai ficar 4K quarta, menos 2 vezes do primeiro vezes do segundo, que vai ficar 4K ao cubo, mais o quadrado do segundo, que vai ser 4K quadrado, certo? Agora eu vou pegar esse termo aqui, ó, o menos 4K ao quadrado, esse termo aqui, e vou fazer uma distributiva aqui, ó. Esse cara vezes esse, menos e menos, vai virar mais. 4 vezes 2 vai dar 8. E aqui eu tenho, ó, K ao quadrado vezes K, K ao cubo. E agora eu vou fazer com esse, ó. Esse cara vezes esse vai dar menos não, vai dar mais 8K ao quadrado, porque ó, 4 vezes 2 dá 8. Certo? E vou agrupar os termos semelhantes agora. Então, vou pegar aqui, ó, K elevado a 4, menos 4 com mais 8 vai ficar mais 4K ao cubo. Mais 4 mais 8 vai ficar mais 12K ao quadrado. Então, esse aqui é o valor só do delta, hein? E aqui, ó, o que a gente ainda consegue fazer nesse delta? Vamos melhorar ele aqui para ficar melhor, mais fácil. Eu tenho aqui, ó, K quarta, K terceira e K ao quadrado. Então, o K é um fator comum, o K está aparecendo. Quando eu vejo que tem um fator comum, eu coloco o termo que tem o menor expoente em evidência. Então, vou colocar aqui o K ao quadrado em evidência, ó. Então, tá aqui, ó. K quarta, se eu tirar o K ao quadrado aqui, ó, vai ficar assim, ó, porque K ao quadrado vezes K ao quadrado volta no K à quarta. 4K ao cubo. Se eu fizer aqui, ó, tirar o fator comum, vai ficar só 4K, porque 4K vezes K quadrado volta nesse. Mais 12K ao quadrado. Se eu tirar o fator comum, vai ficar só 12, porque 12 vezes K ao quadrado dá K, 12K quadrado. E aqui, ó, esse é o delta. Esse é o delta que eu vou usar. Essa expressão que sobrou dentro do parênteses, ela não é um trinômio quadrado perfeito. Então, isso aqui vai atrapalhar a gente um pouquinho. Ou vai ajudar, porque como eu não consigo mexer, ela vai ficar assim até o final da resolução. Então, esse é o meu delta, certo? K ao quadrado que multiplica K ao quadrado mais 4K mais 12. E se você lembra, ó, como é que eu tenho certeza que isso não é um quadrado perfeito? Se eu tirar a raiz quadrada desse cara, dá K.
Se eu tirar a raiz quadrada desse cara, dá a raiz de 12. E se eu multiplicar por 2, não dá o termo do meio, que é 4k. Então esse cara, esse trinômio aí, ele não é um quadrado perfeito, certo? Vou apagar aqui e o meu delta vai ser esse. Aí vamos para a segunda parte da fórmula. Deixa eu pegar um outro slide aqui. Deixa eu tirar isso. Vou tirar isso aqui e vou tirar essa linha aqui que ela vai atrapalhar a gente. Então, a outra parte da fórmula é assim, ó. X é igual ao oposto do B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes A, certo? E aí, como é que a gente vai começar a fazer isso? Vamos escrever, ó. X é igual ao oposto do B. Vamos ver lá quem é o B, ó. Vou voltar lá no exercício, ó. Quem é o B? O B é esse cara aqui, ó. Então, eu vou mudar o sinal dele. Esse cara vai ficar negativo e esse cara vai ficar positivo. Então, eu vou escrever lá menos k ao quadrado mais 2k. Então, vou escrever, ó, menos k ao quadrado mais 2k. Isso é o oposto do b. Mais ou menos, agora eu vou escrever a raiz do delta. E quem é o delta? O delta é k ao quadrado que multiplica k ao quadrado mais 4k mais 12. Esse é o delta. Tudo isso dividido por 2A. Vamos fazer uma reta aqui bem maior, né? Espera aí que eu já volto no slide certinho. E tudo isso vai ser dividido por 2 vezes A. E vamos ver quem é o A lá, né? Cadê? Cadê o A? Cadê? Aqui, ó. O A é k ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. 2k ao quadrado. Ó, eu tenho que dividir por k. Por isso que ele colocou lá no início que o k não podia ser zero. Certo? O que a gente consegue mexer aqui? A gente não consegue mexer em muita coisa. Ainda bem. Ó, menos k ao quadrado mais 2k. Aí mais ou menos. Aqui, ó, raiz do delta. Percebe que eu tenho um produto dentro do delta. Raiz quadrada de k ao quadrado dá k. E aquele parênteses, ele continua lá dentro. Então vai ficar, ó, k ao quadrado. Agora você pode até tirar o parênteses, porque o que estava multiplicando já saiu. K ao quadrado mais 4k mais 12. E tudo isso dividido por 2k quadrado. Deixa eu aqui tirar a régua por 2k quadrado. Certo? Agora vamos separar as respostas aqui, ó. x1 e x2. x1 vai ser quem? Vai ser menos k quadrado mais 2k mais, certo? E aí o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho um fator comum. Eu consigo dar uma melhorada nessa resposta, mas não vai mexer, não vai mudar muita coisa não, certo? Então deixa eu pegar isso aqui. Vou fazer em outro slide para ficar melhor. Vou pegar um slide em branco aqui. Então eu peguei um outro slide, ó, e copiei essa última parte aqui, só para a gente entender. Vou mudar de tela aqui para você entender. Eu só copiei essa última parte. Então venho para cá, ó. Pode ver que ela tá igualzinha. Como eu tenho que separar isso em x1 e x2, o que eu vou fazer para a gente não perder tempo? O x1 vai ser com o sinal de mais. Então eu vou colocar aqui, ó, x1. E o x2 vai ser com o sinal de menos. Então, ó, vou colocar aqui, ó, x2. E agora eu vou apagar, ó. Vou deixar só o sinal de menos. Certo? Então, primeiro vamos resolver o x1. Você percebe que eu tenho uma parcela aqui, ó. Eu tenho menos k ao quadrado mais 2k mais k que multiplica tudo isso. Então, esse k eu posso colocar ele em evidência. Olha o que vai acontecer, ó. Minha primeira resposta vai ficar k que multiplica. Se eu pegar menos k ao quadrado e fizer tirar o fator comum, vai ficar só o menos k. Se eu pegar o 2k e tirar o fator comum, vai ficar só o 2. E se eu pegar o k e tirar o fator comum,
vai ficar só essa raiz aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó, mais a raiz de k ao quadrado mais 4k mais 12, certo? E aí, vou fechar aqui o parênteses. Vou pegar a régua, para a gente não fazer muito torto aqui. Opa! Vou traçar aqui. Tudo isso dividido por 2k ao quadrado. E aí, o que eu percebo? Que k ao quadrado aqui, ó, eu tenho k vezes k. O que é 2k ao quadrado? 2k ao quadrado é 2 vezes k vezes k. Então, eu posso cortar esse k aqui de cima com um k aqui de baixo. Então, como é que vai ficar a minha resposta? Minha resposta vai ficar menos k mais 2 mais a raiz quadrada de k ao quadrado mais 4k mais 12, tudo isso dividido, deixa eu colocar aqui, ó, por 2k. Esse cara é o meu x1. Então, olha o que pode acontecer numa equação literal, certo? Esse cara é o meu x1. Agora vamos para o x2. O x2 fica fácil porque é quase igual ao x1, mas não significa que também é moleza de achar. O que muda aqui no x2? Mudou só esse sinal aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar, ó, vou colocar o k em evidência, igual eu fiz no outro. Aí aqui vai ficar, ó, menos k ao quadrado mais 2, e agora vai ficar menos a raiz. Então, é a única diferença, que é esse sinal de menos. K ao quadrado mais 4k mais 12. Tudo isso sobre 2k quadrado. Então, ó, coloquei aqui 2k quadrado. Então, x ao quadrado é igual. Vou cortar o k daqui com o k daqui de cima. Eu esqueci de fechar o parênteses aqui. Beleza, agora está fechado. E aí, o que sobrou? Sobrou menos k ao quadrado. K ao quadrado não, aqui é só o k. Deixa eu apagar o quadrado. Eu coloquei em evidência. Então, aqui, ó. Porque k vezes k dá k ao quadrado. Então, por isso que eu percebi que estava errado. Então, vai ficar menos k mais 2 menos raiz quadrada de k ao quadrado mais 4k mais 12. Tudo isso dividido. Então, ó, tudo isso dividido por 2k. E isso aqui é o meu x2, certo? Esse é o meu x2. Bom, olhando para o x2, eu consigo montar a solução, porque, ó, olha o que aconteceu aqui no x2 e olha o que aconteceu aqui no x1. Ó. Menos k mais 2 mais a raiz, menos k mais 2 menos a raiz. Então, a solução, o conjunto verdade dessa equação, vai ficar assim, ó. Menos k mais 2, mais ou menos, para economizar espaço, né? Raiz quadrada de k ao quadrado mais 4k mais 12. Tudo isso dividido por 2k. Então, não é uma solução tão trivial assim, né? Isso aqui tem que treinar. Então, a gente treina nas mais simples e depois a gente faz esse tipo aqui. Vamos só aumentar isso aqui. Ixi, não tá aumentando, pera aí. Não vai dar pau no final do vídeo, né? Deixa eu tirar isso. E vamos pegar uma outra caixinha. Pronto. Beleza. Certo? O que é importante? Que você não desista do exercício. Então, é um exercício difícil, não é um exercício fácil, é uma construção de conhecimento, certo? Mas o importante é que você não desista. Vai fazendo passo por passo,
vai assistindo o vídeo com calma, certo? Que você vai entender. Eu garanto que se você entender esse, os outros ficarão bem mais fáceis, porque a equação chega num caminho aí que talvez daí para frente já seja outro conteúdo. Então, eu acho que a gente chegou numa parte bem avançada e a gente começou com uma simples e a gente chegou numa parte bem avançada. Mas o que que eu preciso? Que você assista todo o conteúdo da playlist, vá assimilando o conceito, vá entendendo o que é um quadrado perfeito, vá entendendo o que é um coeficiente, vai entendendo como calcular o delta. É uma construção, porque quando a gente chegar num exercício desse nível aqui, desse tipo, a gente tem que ter todas essas ferramentas aí guardadas na nossa cabeça para que a gente entenda e faça com perfeição, beleza? Errar faz parte do jogo. Uma hora você vai errar, uma hora você vai acertar, mas o importante é que você não desista, beleza? Então, coloca aí nos comentários se você achou difícil, se você tentou fazer depois algo parecido com isso, se você está aprendendo isso na sua escola, se você usou isso em alguma prova e qualquer coisa a gente vai trocando ideia aí, beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.